Muito bem. Boa noite. Eliandra, seja muito bem-vinda. Silvana, Natália, Luiz, Carita, Marco Aurélio, Nilce, a Cris, Juversina, Belissa, a minha suporte técnica aqui. Muito obrigado por vocês estarem aqui. A gente já vai começar um bate-papo aqui para a gente falar sobre o bem mais precioso. Eu digo assim que é o nosso bem mais precioso que nós temos na face da Terra, que é a nossa saúde. Porque se falar outra coisa, não. O nosso bem mais precioso é a saúde. Independente do que a gente tenha, né? Se você não tiver saúde, não tem filho. Isso eu falo muito para mães que eu atendo, muitas mães assim que por vezes ficam doentes em prol dos filhos, mas a gente precisa se preocupar com a própria saúde e cada um com a sua própria saúde. Eu preciso sim me preocupar com a saúde da família, mas o principal, eu preciso estar bem para poder cuidar da minha família. E aí nós chegamos nessa ferramenta que para nós é um divisor de águas. É uma ferramenta que eu tive acesso em 2013 e que mudou a minha vida. E que desde lá eu compartilho, né, e promovo essa ferramenta porque realmente faz bem é um instrumento de cura e a gente não está acostumado a falar em cura. Dentro da nossa medicina convencional, nós não podemos, dentro da nossa medicina é proibido falar cura. Você pode falar remissão, né? Teve um câncer que ele foi, né? Teve remissão da doença. Não pode falar cura, né? E nós temos a cura dentro de nós, né? Então, qual é o princípio? O que é importante na nossa vida? O que é importante? A minha saúde, né? E o nosso microsistema, né? Quando eu quero alguma coisa, eu preciso me preocupar aqui. O que é importante? É a minha família, é a minha saúde e o meu microsistema, né? E dentro desse microsistema é a família, é onde a gente convive. Mas deixa eu me apresentar, que eu comecei a falar para quem está aqui, que tem muitas pessoas aqui que já me conhece, eu já tenho a liberdade e esqueci de me apresentar, porque depois as outras pessoas vão ver, não sabem quem é que está falando, quem é essa pessoa na ordem do dia, né, para falar determinadas coisas. Eu sou Laura Rosa, eu sou terapeuta, né, eu sou especialista em saúde e bem-estar e trabalho com biomagnetismo desde 2013. Então, a minha formação acadêmica, eu sou de primeira formação administradora, né, com pós-graduação em marketing, e depois de quase metade da vida, eu larguei e vim para a parte de terapias. Fiz estética e cosmetologia, por um tempo trabalhei com beleza e saúde. Depois de determinado tempo, eu vi que a beleza é muito mais interna, porque determinadas pessoas, mulheres principalmente, lindas que eu atendia, com já diversos procedimentos e cirurgias plásticas, ainda continuavam doentes, desenvolvendo síndromes, conflitos emocionais e doenças como fibromialgia, artrite reumatoide, câncer, né? Fora depressão, ansiedade, angústia, síndrome do pânico. Então precisava muito mais do que um tratamento estético. E a partir daí eu fui estudar acupuntura, né? E dentro da acupuntura fui fazendo acupuntura e um belo dia eu fui para visitar uma sobrinha
minha que estava fazendo medicina na Bolívia. Quando cheguei lá, aí eu toda feliz, né? Olha, né, tô fazendo acupuntura. E assim ela falou: Ih, Dinda, eu tenho meu amigo ali que ele coloca um imã aqui e outro ali e cura câncer, cura AIDS. Eu falei, ah, tá bom, né? Eu falei, gente, eu lá, lá atrás, no início, eu fiz, trabalhava dentro do hospital, com 15 anos eu trabalhava no hospital, com 18 eu fiz faculdade de enfermagem, não cheguei a me formar, mas fiz 2 anos e meio de faculdade de enfermagem, e nesse período eu estava trabalhando com médicos aqui, que eu faço pós-operatório de cirurgia bucomaxilofacial, implantes odontológicos. Eu falei, cara, e pós de cirurgia plástica. Eu falei, tá, eu trabalho com médicos, cara, vem me dizer que um imã aqui e outro ali cura câncer, cura AIDS. Ela falou, a técnica, mas ele vai fazer uma sessão na Dinda, que ela é minha afilhada, vai fazer uma sessão aí na Dinda, daí para ver o que é. Aí lá veio, fomos na casa do Piá, né, que é nosso paranaense, falamos Piá, era um Piá, né, o cara não tirou nem meu sapato, olhou nos meus pés, vinha me dizer o que eu tinha, falei, tá bom. E o pior é que ele acertou um monte de coisa. Eu tava com algumas dores, alguns desconforto e passou. Me deixou aquele enzima por um período, levantei da maca, eu me senti muito melhor. Aí eu fiquei intrigada, falei, nossa, o que esse piá fez, né? E falou determinadas coisas, falei, assertiva. Cheguei no Brasil e fui pesquisar o que era isso. E achei aqui em Curitiba, inclusive, um médico chamado Kleber Fabre, né? Ele é cirurgião vascular e aí um depoimento dele em 2013 que ele havia conhecido essa técnica, ouvido falar e foi a São Francisco nos Estados Unidos e aprendeu essa técnica. E aí ele, como ele era médico, daí a gente dá mais ouvidos, né? Aí ele falou, depois de 25 anos no exercício da medicina, eu estava cansado de tratar apenas sintomas. Eu queria uma ferramenta que buscasse, que me desse a causa dos problemas dos meus pacientes. E aí ele conheceu o biomagnetismo, estava aplicando o biomagnetismo, com um resultado fantástico. Aí esse piá, né, que era um médico recém-formado de 26 anos, o Ailson Fábio, que depois foi meu parceiro, ele veio dar um curso em São Paulo. Ele falou, vou dar um curso em São Paulo. Vai lá fazer. Eu ouvi o médico, peguei e fui lá fazer o curso em São Paulo. Ele esteve no Brasil, deu o curso porque ele também foi pioneiro aqui em 2013 em começar a divulgar essa técnica e fez o curso com o doutor Isaac Góes, que é o criador da técnica, eu já vou falar dele. E aí aprendi, fiz 2 dias de curso, apostila em espanhol, né? Eu falei, minha mãe, e voltei para casa com os imãs. Voltei para casa com os imãs, daí tive uns reveses na minha vida, larguei os imãs para lá e ficou um tempo, parei, né? Um belo dia ele me ligou, e daí, tá aplicando? Eu falei, não estou aplicando, larguei, não, começa a aplicar. Aí eu ameliei ali um pessoal, falei, vou aperfeiçoar a técnica, né? Falei para minhas clientes de estética, falei, me mande pacientes que têm algum problema que eu vou tratar gratuitamente, né? Eu vou atender 50 pacientes gratuitamente com esta técnica, mas não precisa me falar o que eu tenho. E daí, como eu ia atender gratuitamente, veio bastante gente. Dentre eles, veio um professor da Universidade Federal, com 44 anos, e me chegou com um monte de envelopes aqui, debaixo do braço, e daí eu falei, olha, eu não vou olhar os seus exames, porque eu não sou médico, eu não posso lhe dar um parecer. Mas a técnica se dispõe a detectar campos alterados, pontos anatômicos alterados de pH e eu vou equilibrar. E aí ele falou, tudo bem, colocou a aguinha dele ali, colocou o envelope dele ali e deitou na minha maca.
né? Expliquei que eu ia atender ele gratuitamente, assim, e aí eu comecei a fazer, ainda era o biomagnetismo, porque ele é uma técnica totalmente física. Eu colocava lá e vinha e olhava no pé, colocava e vinha e olhava no pé. E até que determinado ponto, e fui acertando alguns pares que ele tinha algumas disfunções, fui comentando com ele e ele foi me certificando. Então estava dando tudo certo, a técnica estava. Até que chegou em determinado ponto que dizia assim: câncer verdadeiro, destrói o epitélio, causa metástase, é maligno. Aí eu me apavorei. Aí eu falei, nossa, não tenho domínio da técnica, alguma coisa está errada, né? Aí ele comecei a fazer novamente, né? Bem devagar, porque até ter o domínio da técnica. Aí ele olhou assim, né? Chamou, eu sentadinha lá no pé, porque a gente olha pelo pé, falou: o que que foi, Laura? Você está repetindo? Achou câncer? E eu parada ali no pé. Ele falou: eu tô com câncer. Estava aí nos meus envelopes, nos meus exames, mas você não quis ver. E eu, mais do que depressa, veio o médico. Nossa, Kleber Fabre. Falei: olha, eu tenho um médico aqui, ele vai te atender e vai te dar o tratamento e não sei o quê. Aí ele sabia mais da técnica do que eu. Ele falou: pelo que eu li da técnica, se tu teve capacidade de achar, você tem capacidade de tratar. Aí me intimou. Aí eu fui para a medicina tradicional chinesa, que era alguma coisa que eu já tinha mais experiência. Ele falou, eu falei: o que que você come? Ele falou: eu já germino a minha comida, eu tirei o açúcar, tirei a farinha, eu faço meu pão, eu já emagreci 7 quilos. Eu falei: e emocionalmente? Falei: porque se ele falou que estava com câncer, e o câncer era nível 4. Aí ele falou que ele estava com problema emocional mesmo, porque ele tinha 44 anos e morava com a mãe, ele só podia ter problemas emocionais, mas que ele já estava se tratando. Aí, e ele falou mais, ele falou: e olha a minha água, eu só bebo água alcalina. O pH da minha água é acima de 10. Até então, eu não tinha nem me atentado para esse detalhe da água, né? Falei: vamos tratar. E aí eu tratei ele com 8 sessões distribuídas em 3 meses, e cada vez que eu tratava era um para menos, sem fazer quimioterapia, sem tomar quimioterápicos, e ele se curou. Aí que eu fui atentar, eu falei: com o que eu estou lidando? Né? O que é isso? Que poder que tem só isso aqui, que substitui 14 dias de antibióticos? E teve várias experiências. Então, o que se dispõe o biomagnetismo? Apenas e tão somente equilibrar o pH. Mas o que é? Qual é o mecanismo de ação? Aí eu fui estudar um pouquinho mais. O que é isso? O que nós somos? Nós somos nada mais do que um ímã que vibra em polaridades positivo e negativo. Então somos um amontoadinho de átomos, e isso daqui é a partícula que tem uma polaridade positiva e uma polaridade negativa, né? O átomo tem os prótons que são positivos e uma cadeia de elétrons negativo, trocando, que o que estabelece a nossa concentração de íons, que dá essa alteração no nosso pH, que é o que? O nosso potencial de hidrogênio, que é o condutor elétrico das nossas células. Então, o que nós somos? O tempo todo a gente está vibrando em polaridade. Isso são cargas. Então, eu reverbero carga positiva e negativa. Aí, dentro dessa... E o que a nossa medicina convencional analisa normalmente? É quando o sintoma chega aqui na partícula. Quando chegou aqui na partícula, aí já tem um tempo que nós estamos somatizando. E o que é lindo dessas terapias, que é na acupuntura,
nos florais, nas terapias energéticas que a gente consegue trabalhar como um todo, né? Porque assim, ó, aqui eu tô vendo uma carga, deixa eu pegar um ímã um pouquinho maior aqui, ó. Eu tô vendo uma carga aqui que tem informação, tem uma polaridade positiva e negativa. Mas aqui, ó, você veja aqui, eu não consigo encostar aqui. Por quê? Porque tem uma informação aqui. E o que que é essa informação que causa, ó, que movimenta para cá e para lá? São o peso, a frequência, a carga das nossas emoções. E o próprio biomagnetismo, que é essa técnica, onde a gente fala com o corpo, e assim, para quem está chegando aqui de primeira, fala que é isso, falar com o corpo, né? Parece uma coisa esquisita, né? Uma coisa meio. Exatamente, a gente fala com o corpo, porque nós temos um sistema interno aqui que a gente não conhece, né? O que que nós somos? Frequência, vibração, ressonância. Nikola Tesla já dizia: nós somos energia. E essa energia está em constante movimento. A medicina tradicional chinesa, e eu uso muito a medicina tradicional chinesa, porque eu estudei 2 anos aqui e fiz uma especialização na China, né? E lá eles têm um conhecimento assim fantástico. Eu tive acesso a livros assim de 2.500 anos, 3.000 anos. Então a gente engatinha nesse sistema e a gente é movimento. O que que nós somos? Sangue e energia. O que que nós movimentamos? O que que a acupuntura movimenta? Movimenta cargas, provoca, às vezes, o simples ponturar de uma agulha é só para provocar uma reação inflamatória, para trazer um movimento ali, um movimento de moléculas, um movimento de hemácias, né? E temos biomédicas aqui, né, que tem que haver esse movimento, essa troca, essa reação inflamatória para trazer uma ação de cura. Então, muitas vezes, a acupuntura, ela melhora, e isso tem no dry needle, que é um movimento que a gente faz na agulha, no movimento da agulha, a gente já provoca uma ação de cura. Então, dentro do biomagnetismo, o que que é falar com o corpo? Que método é esse, né? Que movimenta essas cargas em determinados pontos anatômicos, que corrige o pH. Eu vou dar um exemplo aqui do fígado, tá? O que que é? Quando eu tenho, por exemplo, um nível de estresse muito alto, eu tenho um nível de estresse muito alto. Quando o nível de estresse está muito alto, o que é que provoca na gente? Irritabilidade, né? O órgão relacionado com a irritabilidade é o fígado. O fígado estando em desequilíbrio, segundo a medicina tradicional chinesa, o fígado é a morada da alma, né? Então, se eu estou com o meu pH, alterou o pH na região do meu fígado, né? O fígado é o nosso general, ele armazena o nosso sangue. Então, a gente precisa equilibrar isso. E como ela é a morada da alma, segundo a medicina tradicional chinesa, a alma, à noite, durante o nosso sono, repousa no fígado. De dia, ela abre-se nos olhos, né? É o meridiano que vem, ela abre-se nos olhos. O que que acontece? Eu começo a enxergar só o lado meio vazio do copo. Eu não consigo ter uma motivação, eu não consigo ver o lado positivo. Veja, uma sensação empurrou uma carga
para um órgão específico que acaba reverberando no meu comportamento, na forma como eu vejo o mundo. De certa forma, também nos meridianos e nas alterações de pH relacionado com o rim. O rim, se eu tenho uma emoção do medo, e o que aconteceu na pandemia, né? O mundo vibrou em medo, né? A, a nossa frequência em hertz do medo é abaixo de 100 hertz. É uma frequência que provoca doença, que desestabiliza, que dá paralisação. Então eu começo a procrastinar, eu começo a ficar com medo, perigos imaginários. O que acontece? Acaba gerando alteração, desequilíbrio, principalmente na nossa região do rim, que é a região do medo. Eu tenho um paciente aqui que eu trato, ele teve tanto, e já era de uma certa idade, cerca de 68 anos, ele teve que, o médico extirpou a suprarrenal dele. Por quê? Porque essa região, depois da pandemia, as alterações ficam tantas que acaba não conseguindo mais recuperar. Porque o ácido básico, esse potencial de hidrogênio, que é onde a gente trabalha com os ímãs, é a base da nossa saúde. Se o meu campo tiver muito ácido, eu não consigo restabelecer a função do tecido. E dentro do biomagnetismo, a gente trabalha com nível energético normal. Qual é o nosso nível energético normal? Nosso nível de energia normal precisa ter um pH cerca de 7, porque a nossa escala de potencial de hidrogênio, ela vai de 0 a 14. 7 é um pH neutro. Abaixo de 7, de 6,8 já passa a ser um pH ácido. Acima de 7, 7,45 já é um pH alcalino, considerado mais saudável. E já favorecendo para o corpo restabelecer a função. Então, o que altera o nosso pH? Conflitos emocionais, alimentação, intoxicação. Intoxicação por quê? Por alimento, por medicamentos, por vacinas, por até aparelhos eletrônicos, a gente acaba sofrendo intoxicação que reverbera e altera o nosso pH, altera a nossa polaridade. Então, como identificamos isso? Através da cinesiologia. Deixa eu falar um pouquinho sobre o método cinesiológico. O método cinesiológico é como a gente fala com o corpo. Nossa, agora ficou assim, para quem está aqui pela primeira vez, quem está aqui pela primeira vez? A Carita está aqui pela primeira vez, Maria. Então, olha, para quem está aqui pela primeira vez, o que a gente conversa com o corpo, a Cris? Nós conversamos com o corpo através do método cinesiológico ou a bioenergia. Como que a gente conversa com o corpo? Nós temos uma linha, um eixo magnético que é igual ao eixo magnético da Terra, porque nós somos pó, né? Já é bíblico, né? Do pó veio, do pó vai. Todos os elementos que tem na Terra, nós temos no nosso corpo, inclusive o eixo magnético. E esse eixo magnético da Terra, antigamente, há pouco tempo, era exatamente no meio, no nosso meio e no meio da Terra. Houve uma movimentação nas placas tectônicas e esse eixo magnético se inclinou cerca de 0,3% de graus ali. E isso também inclinou na gente. Hoje passa aqui desse lado, bem em cima do coração, o nosso eixo magnético. Tanto que se você deitar uma pessoa e colocar um celular ou um cartão de crédito
em cima do coração, ou não precisa ser necessariamente em cima do coração. Aqui do lado esquerdo vai dar uma assimetria dos pés, que pode ser até de 2 centímetros. Então, muitas vezes, a pessoa usa o celular no bolso. Aqui tem uma senhora que coloca o celular dentro do sutiã, em cima do coração, altamente venenoso, altamente comprometedor. Só essa carga magnética que tem aqui altera a polaridade do coração. Pode, vai matar, pode ocasionar algum problema que pode chegar até a morte também. Mas o que vai acontecer? Vai dar uma simetria nos pés, a pessoa vai ter dores no joelho, dor na lombar, dor na cervical, desgaste no joelho, porque vai estar andando descompensadamente, né? Porque há uma simetria ali nos pés. Aí, como que a gente fala? Através da voz. Por quê? Porque a nossa voz, ela leva uma carga, né? Então, a partir do momento que a pessoa me autoriza, deitou na minha maca, a pessoa me autorizou, por quê? Porque 95% nós somos feito subconsciente, que está aqui dentro de nós. São essas informações que nós acessamos. Por isso que a pessoa vai chegar até mim e dizer: eu tô com dor de cabeça. Eu não vou dar um paracetamol para ela, uma Neosaldina. Eu vou buscar a causa. Por quê? Porque a dor de cabeça é só uma consequência de uma disfunção orgânica que pode estar sendo a nível celular, a nível molecular, ou pode ser puramente emocional, né? E aí ela me chega com a ponta aqui, né? Olha, tô com dor aqui, ou tô com dor na lombar. Dor na lombar tem diversas causas, que pode ser um problema de intestino, que pode ser um problema nos ovários, que pode ser apenas e tão somente medo. Ela está passando por um momento circunstancial onde ela está com medo de perder o emprego, medo de ficar sem recurso, medo do filho, que o filho saia de casa, medo de perder o marido. Tudo isso pode reverberar numa dor na lombar. Então, o que eu vou perguntar para o corpo? Qual que é a causa? E ali tem pares específicos que vai me dar se é a ação do micro-organismo ou se é alguma emoção embaralhada, atrapalhada ou reprimida no coração que está causando esse problema. E por vezes, assim, eu trato muitas mulheres, e nós mulheres, nós somos muito resignadas com dor. Nós aguentamos e ainda chamam a gente de sexo frágil, né? Olha só, nós aguentamos muita coisa, nós aguentamos muita pancada. A gente trabalha, conforta muitas vezes outras pessoas, né, com o nosso coração machucado. Nós confortamos, cuidamos de outras dores com dores no nosso corpo, né? E a gente consegue fazer isso. Então, a nível emocional, nós temos uma carga muito grande. Eu atendo muitas mulheres na faixa dos 45, que aí é quando aparecem os problemas, porque até então ela fica muito tempo ocupada estudando, fazendo coisa, trabalhando, criando filho, tendo atividade dobrada, né? Turno dobrado, que ela não tem tempo. Aí, quando o filho já tem determinada idade, começa a cuidar da vida, aí ela vai ter que olhar para os problemas dela. Aí, ali é muito comum, nessa idade, começar a desenvolver uma depressão profunda, uma artrite reumatoide, uma osteoporose, uma osteopenia, né? Fibromialgia. E aí é o momento da gente tirar a sujeira debaixo do tapete. E aí não dá para conversar com ela, e isso é muito bom. Por quê? Porque tem coisas que ela nem lembra. Não, eu já superei, já passou, né? Aquilo foi lá atrás,
né? Hoje não tem mais importância porque eu já dei a volta por cima. Tá batendo, tá batendo, tá batendo. E às vezes já bateu tanto que afundou ali. E realmente ela colocou lá no fundo do coração e não traz mais à tona, justamente para se proteger. E nesse ponto aqui, deixa eu abrir um parênteses, que a gente ensina o biomagnetismo, que trabalha com essas cargas, com as polaridades em determinados pontos anatômicos. E já já eu vou mostrar para vocês, eu vou compartilhar o nosso aplicativo, que está saindo agora, e já tem todos os pares anatômicos ali, para você ver. Aí uma pergunta, ixi, mas então eu preciso entender da anatomia para poder cuidar da minha família ou para cuidar de mim mesmo? Não, você não precisa entender da anatomia. Por quê? Porque nós já temos os pares específicos para determinados agentes patógenos. Por exemplo, se você pegar uma pneumonia, onde você trata, né? Nós temos os pontos anatômicos. Se você está com uma complicação nas vias urinárias, causada por um certo tipo de micro-organismo, como Escherichia coli, nós temos já o ponto anatômico. E vocês vão se surpreender, porque onde está esses pontos anatômicos que trata, que é reservatório dessa bactéria? No dedinho indicador. Aqui, ó. Aqui fica um reservatório da Escherichia coli, né? Aonde, por isso que a nossa medicina convencional muitas vezes não consegue tratar uma infecção urinária recorrente. Por quê? Porque ele vai pesquisar, vai tratar lá na bexiga. Vai tratar ali e vai dar um antibiótico que vai baixar 1, 2, 3 cruzinhas, mas não vai eliminar por completo. Dali 6 meses, volta novamente, né? E aí a Escherichia coli, ela já tem também uma outra causa que também traz fundo emocional. É uma bactéria que, se você está passando por um momento de disputa, um momento de raiva, até dentro de casa, eu preciso tratar suas emoções, porque senão você vai tomar um antibiótico por 2 a 3 meses e vai melhorar, vai ter uma melhora significativa. Mas dali 3, 4, 5, 6 meses no máximo, você está novamente com uma infecção urinária recorrente ou uma candidíase. E aí, aonde que nós temos uma outra técnica que nós associamos, porque o biomagnetismo a gente trata físico, mas eu preciso ver qual que é as suas emoções. Dentro do nosso curso, dentro do ensinamento que a gente fala sobre o biomagnetismo, a gente dá de bônus o curso de uma terapia emocional. O que é essa terapia emocional? Eu preciso entender o que é que está causando, porque às vezes não é um agente patogênico. Vamos lá, você se contaminou. Eu fui comer no restaurante aqui do lado. É um restaurante muito cheio, eles lavam a salada muito caprichosa, mas eu não sei como é lavada. Mas eu me contaminei ali com um micro-organismo. Tem um parasita dentro da salada, eu acabei me contaminando. Se eu fizer a sessão de biomagnetismo, ele já vai me dizer se eu já fui contaminado. No momento exato, eu já consigo saber qual agente patogênico que já está reagindo no meu corpo. Uma diferença da nossa medicina convencional. Porque a doença, para se manifestar, ela
se manifesta em 3 estágios no meu corpo. Pega a nível funcional, pega primeiro a nível energético, depois a nível funcional, depois a nível de órgão. E no nosso diagnóstico, ele só vai dar positivo quando chegar no sangue, quando chegar no órgão. Aí é que o resultado do exame vai dar positivo, aí é que vai dar positivo no raio-x, né, na ressonância, já está no 3º estágio. Aí o que, que vai acontecer? Eu posso estar com essa doença há 2 meses, há 2 anos ou há 10 anos. É o que acontece muitas vezes quando se descobre um câncer em fase terminal, que já não tem mais tratamento, que já tem metástase, que já está tomado. Por quê? Porque a pessoa até ia no médico, mas não sentia nada. Não sentia nada, estava lá, fazia o exame, não fazia exatamente um exame específico. Outro que eu vou citar como exemplo aqui, Guillain-Barré. Guillain-Barré age aqui no bulbo raquidiano, ataca o sistema nervoso central, que pode virar uma esclerose múltipla, que pode debilitar totalmente o organismo. E não é detectado, porque precisa fazer um exame específico. Isso eu tenho um caso que aqui na época que eu fazia acupuntura, o meu coordenador aqui do curso fez o curso de biomagnetismo, porque um belo dia eu desafiei ele lá, eu falei, olha, eu acredito no biomagnetismo, que isso daqui é físico, e eu não sabia muito de Reiki, e fiz um comentário assim muito infeliz, né? Porque a gente critica quando a gente não conhece, a gente critica, né? Aí ele falou, eu falei, professor, isso daqui é uma terapia física, eu coloco ali, eu movimento as cargas, diferentemente do Reiki, que você só coloca. Ele era presidente da Associação Paranaense de Reiki, que tinha comprovação científica, e desenrolou tudo isso e falou mais, tá, na minha cara de crente. Jesus Cristo era reikiano. Podia dormir sem essa, né? Aí me foi lá na palavra e falou, olha, então, só que ele era diretor da fisioterapia do Hospital do Cajuru, aqui, um hospital assim que é muito antigo e assim, muito movimentado em Curitiba. E ele teve um caso lá. Daí ele falou, a pessoa estava ficando cada vez mais debilitada, atrofiando, porque a pessoa vai parando de andar, vai parando de se movimentar, né, com um ataque de Guillain-Barré. Aí ele lembrou do biomagnetismo. E não tinha exame ali, fazia exame, a pessoa na UTI, ele falou, eu sei o que é isso. E foi aplicar o biomagnetismo. Aí ele veio feliz da vida, eu fiquei mais feliz ainda, né, porque ele conseguiu tratar com biomagnetismo. Descobriu, falou, mas como que você achou? Aí achou com os ímãs, né? Então, dentro do hospital, né, da medicina, ele usou a técnica assim, e então a gente detecta e trata. Por que que a nossa medicina não está conseguindo mais resolver o problema? No caso de uma contaminação, eu fui ali comer na hora do almoço. Se eu fizer aqui, se eu fui contaminado por um parasita, o corpo já detecta. Não só detecta, já me fala exatamente onde ocorreu a alteração do pH, e eu já vou colocar uma carga ali. Quando eu coloco uma carga, eu já anulo, eu já equilibro o pH dessa região e o próprio organismo se restabelece. Uma vez que eu restabeleço o nível energético normal do corpo, todas as reações trabalham, porque nós somos um sistema inteligente. A gente vive um sistema inteligente, ó. Eu não preciso mandar respirar, eu não preciso pensar. Então, nós somos ali, o nosso próprio corpo se restabelece. E dentro, porque o nosso nível de racionalidade
E o nosso nível de domínio aqui da mente é 5%. 95% é autônomo aqui. E a gente está vivendo de noite, de dia, respirando mal, muitas vezes comendo porcaria e o nosso corpo lutando, pondo para fora, restabelecendo a função, equilibrando. Coca-Cola, né? Coca-Cola, e eu fiz um curso com o Lai Ribeiro, fiquei 3 dias com ele em São Paulo. Ele fala: você tomou um copo de Coca-Cola, você precisa tomar 33 copos de água da boa. Ele fala da boa, quer dizer, da boa é com pH acima de 7 para restabelecer, para você conseguir neutralizar esse copo de Coca-Cola. Carne também é ácida. Então, a gente o tempo todo está desequilibrando o nosso sistema. E aí tem as nossas emoções. Porque não é só o que a gente come, né? São a comida, os medicamentos, né? Também tem ali uma carguinha de metal pesado que vem dentro dos medicamentos. A vacina, né? Essas vacinas que a gente não sabe o que é que a gente vai desenvolver ainda com o vírus inoculado que nós colocamos para dentro do corpo, né? Neutralizamos com ímãs, mas também traz uma carga que desequilibra. E aí vamos para as nossas emoções. Essas emoções que eu carrego hoje, que me deixa ácida. Alguém já viu aquele comentário assim de alguém, né? Aquela mulher rixosa, ou aquela que reclama e que fala: nossa, como ela tá ácida hoje, né? É exatamente isso. As nossas emoções tornam o nosso campo ácido. E muitas emoções a gente não tem culpa de carregar. A gente não tem culpa de carregar. Muitas emoções a gente traz feridas emocionais que veio no nosso download lá de trás, né? Porque essa aqui é o nosso hardware, né? Nós temos aqui o nosso hardware, mas para esse hardware funcionar foi instalado software. E esse software foi instalado no decorrer da vida, mas alguns veio no próprio sistema. Da mesma forma que eu compro esse computador, ele vem com Windows ou com Linux, ele vem com um sistema para funcionar. Então, eu já vim com as minhas emoções primárias. E o que são essas minhas emoções primárias? Choro, medo, tristeza, raiva, porque que me garante a sobrevivência. Porque a criança está lá, quando nasce, ela precisa chorar. Porque se ela está sentindo dor, algum desconforto, fome, ela precisa chorar. Na época lá da pré-história, lá que eu precisava ter medo, porque se eu não tenho medo, eu vou na frente de um leão, o leão come e não garante a minha sobrevivência, né? Então, são emoções primárias que me garantem a sobrevivência. Eu já vim com esses downloads, mas eu não sei em que circunstância que eu fui concebida. E aí, ó, e como que eu fui concebida? Eu trago a minha energia ancestral armazenada no rim. No momento da fecundação, eu recebo essa energia da minha ancestralidade. Então, aqui atrás eu tenho um pouquinho de pai, um pouquinho de mãe, né? Um pouquinho de avó, tenho muito de pai, muito de mãe, né? Um pouquinho de avô, um pouquinho de avó, mais um pouquinho de bisavó, mais um pouquinho lá e de tataravó. E assim a gente vai carregando toda essa carga genética. E aí chega um ponto em que se manifesta que o que faz isso na minha vida? Traz, e daí na medida que a gente, aí já cresce no microsistema. E aqui é o título da nossa aula de hoje, né? Ó, biomagnetismo e bem-estar da família. Por quê? Porque nós somos um microsistema.
Eu não vou ficar feliz se o meu filho não está feliz. Eu não vou ficar aqui esfuziante de alegria se a minha mãe está triste ou está doente, né? Ela me irrita, ela me irrita. Às vezes eu fico distância. Eu honro, mas eu quero ficar um pouquinho longe. Porque eu sigo muita palavra, né? E eu sou temente a Deus, né? Mas muitas vezes eu digo, Senhor, né? Deixa eu ficar um pouquinho mais longe. Eu honro, sim, mas eu preciso ficar um pouquinho distante. Mas eu sei que eu tenho essa carga genética. Eu sei que tem emoções nela que reverberam aqui, né? Quantas vezes eu me peguei aqui fazendo exatamente o que ela fazia comigo, que eu odiava, e eu estava fazendo com a minha filha. Olha a carga genética, né? Você fala a mesma coisa, eu falei, putz, igual a minha mãe que eu odiava, né? E dizia, ô véia, né? E eu estou fazendo igual. Por quê? Porque nós temos a nossa carga genética. E aí eu vou falar sobre uma técnica aqui, que é a liberação emocional magnética. E o que é essa liberação emocional magnética? Sabe essa carga que a gente recebe na ancestralidade? Nós temos, aos 14 dias de fecundação, a gente já começa a fazer o nosso tubo energético neural, que vai dar o quê? A nossa medula espinal. Ali é feito meridiano de acupuntura, chamado vasoconcepção ou vasogovernador. É o único meridiano que é feito na barriga da mãe, no feto, porque os outros meridianos é feito depois, desenvolvido conforme a melanização da coluna, a gente vai desenvolvendo o meridiano. Aí a gente desenvolve aqui o IG, que é o intestino grosso, desenvolve o meridiano do pulmão, o meridiano do triplo aquecedor, o meridiano do coração, que é aqui, por isso que a gente usa aliança aqui nessa mão, né? Que é aliança com o coração, com o amor, o meridiano do intestino delgado. E assim os meridianos abaixo, né, que a gente vai desenvolvendo, que é o meridiano do fígado, do estômago, do baço, da bexiga. Na medida que a gente vai melanizando a coluna, a gente vai desenvolvendo esses meridianos adjacentes. Mas o meridiano do vasoconcepção é feito lá dentro da barriga da mãe. E o que acontece quando a mãe, no segundo, terceiro mês de gestação, sofre uma emoção de tamanha densidade? Porque você veja, às vezes a gente tem uma emoção que é tão intensa que dá uma dor de barriga na gente, que frita o nosso estômago, né? Que a gente não consegue comer, que a gente perde a fome, que solta o intestino, que afrouxa as nossas pernas, a gente não consegue segurar o joelho, ou dá uma dor, ou uma vontade intensa de chorar, e a gente chora copiosamente. Por quê? Porque é o peso dessa emoção. Então, quando essa mãe sente essa emoção, né, que esteja relacionada com o ambiente dela, o bebê está na mesma frequência, registra essa emoção. E eu ilustro, assim, tem na internet, tem um registro do Masaru Yamoto, que ele congelou a água, ele fez uma experiência com a água, que congelou ouvindo determinada música ou falando algumas palavras. Então, quando ele falava palavras de ódio, ficava tudo pontiagudo, né? A molécula da água ficava uma coisa feia. Quando era amor, quando era uma música, fazia uma mandala muito linda. Então, isso acontece com o nosso corpo, porque nós somos, na minha idade, eu acho que só 70% de água. Na idade da Belissa é uns 80%. Mas quando a gente é bebê, é 95% de água, né?
Então, a molécula da água condensada, e o que acontece com as nossas emoções? Elas ficam registradas exatamente nesse meridiano de vasoconcepção. E esse meridiano de vasoconcepção é o nosso primeiro meridiano energético, porque os meridianos é o nosso condutor de energia. E o que está ali naquele meridiano condutor de energia? Que fica exatamente aqui, ó, os nossos meridianos, que tem o meridiano pubiano, que é eu sou, o meridiano ali eu sinto abaixo do umbigo, acima do umbigo eu faço o nosso plexo solar, o meridiano do coração eu amo, eu falo e eu me conecto com o divino. Ficam ali. Então, se eu tenho uma emoção reprimida ali, vai alterar também o meu comportamento. É aquela pessoa, por exemplo, que tem não senti isso. Por que eu estou falando que vai lá atrás? Porque como que nós usamos para liberar essa emoção? E essa técnica foi desenvolvida por um psiquiatra americano chamado Nelson Bradley, que ele desvendou o código das emoções. Então, eu pergunto para o corpo também pelo método cinesiológico, e esse método que é a bioenergia, ele é fantástico. Depois, a gente vai ver que é uma infinidade de recursos que a gente usa esse método cinesiológico. Então, é uma infinidade de possibilidades. Mas, a princípio, eu identifico essa emoção. Aonde quem me conta? O corpo. Ele é sábio. Porque se eu perguntar para a Cris, né? Cris, posso usar você como modelo aqui, Cris? Vou perguntar para a Cris, né? A Cris, desde pequena, ela escuta da mãe: nossa, essa menina é desse jeito, não sei por quem puxou, né? Ai, não sei o quê. A vida toda, alguém definiu como a gente era. Aí a gente entrou num casamento, aí o cônjuge dizia: não, ela é desse jeito, né? Ela é assim. Aí vieram os filhos e falam: ah, não, a mãe é desse jeito. Quer dizer, você ouviu tanta coisa que você já nem sabe mais que jeito que você é. Por quê? Porque a gente vai se adaptando, a gente vai se alocando ali, porque para caber naquela situação. Muitas vezes o que sentimos aqui no nosso peito não cabe, mas a gente se abaixa, a gente se encolhe para caber naquele sistema. E aí fica com aquela emoção reprimida no coração. Então, quando a gente acha essa emoção reprimida no coração, é o próprio corpo que conta, né? E essa emoção pode desenvolver doenças. A gente pode achar lá dentro da barriga da mãe, a gente pode achar aos 2 anos, em toda a vida. Eu atendi uma moça com câncer no sistema linfático, com 19 anos. E ela fez quimioterapia, radioterapia, daí nesse período eu já não podia fazer o biomagnetismo, porque fazia 2 anos que ela tinha feito isso, mas eu podia fazer a liberação emocional. E ela descobriu, lá da praia, subiu com o pai, né, e veio para fazer a técnica. Aí o pai, né, meio desconfiado, ele falou, eu falei: vamos lá, né, vamos ver como é. Ele falou: ah, eu não gosto dessas coisas meio assim. Eu falei: olha, vamos entrar só para você ver como que é a técnica, que não é assim. É ciência, é científico, por isso que eu gosto de explicar exatamente o porquê, de onde veio, da onde traz a informação. Aí ele falou: então tá, vou entrar. Eu falei: eu vou mostrar a primeira emoção, você vê qual o método que eu estou utilizando, e aí você já pode sair. Aí quando eu deitei a moça na maca,
E eu perguntei ao corpo, né? Ela me autorizou. Eu achei a primeira emoção que estava, não era aos 2 anos, era uma emoção intrauterina, né? E eles dão de forma específica, ao 9 meses de gestação, 8º mês, 5º mês, no 4º mês de gestação. Então, a emoção, não me lembro o que que era a emoção, mas quando deu tal emoção no 4º mês de gestação, ele só fez assim na cadeira, porque era só ele que sabia da história. Então, eu levantei o olhar assim, ele passou um filme, aí fui para a segunda emoção e procurei a verdadeira causa exatamente do câncer, que ela desenvolveu aos 19 anos. Segunda emoção, novamente no 4º mês de gestação. E ela, muito espirituosa, falou assim: aí, velho, é com você. Aí eu falei para ele, né? Eu falei: você entendeu como funciona a técnica? Você quer sair? Ele falou: posso ficar? Eu falei: não, pode ficar. Aí, resumindo, eu tratei ela com 3 sessões apenas. Ela mudou de vida. Inclusive, ela fez o curso. Ela fez o curso, depois ela aprendeu a técnica. Ela tomou algumas atitudes, por quê? E é o que a gente faz isso? Quando a gente detecta essa emoção que está reprimida, e cada emoção está relacionada com um órgão, né? Aqui, porque a gente tem exatamente, e daí isso dá mais ou menos praticamente igual à medicina tradicional chinesa, né? Porque cada emoção está relacionada com um órgão. Nós liberamos essa emoção passando aonde? Pelo córtex frontal e dando um comando. Por que aqui? Porque aqui é onde eu olho a vida e eu traduzo para o meu sistema límbico, que veio exatamente no meu sistema, já veio no meu download, né? E aí eu passo dando um comando, passo pela pineal, que se conecta, passo pelo sistema límbico e todo o percurso da coluna vertebral, onde que passa esse meridiano. O que que acontece? Eu movimento essas cargas. Eu vou passar ali, ó, o que que vai acontecer? Vai movimentar essas cargas ali, ó. Então, aquilo que estava cristalizado ali, eu movimento. E aonde que a gente solta energia? A gente põe energia para dentro de 2 formas: pelo alimento, pela água e pela respiração. Então, para pôr para fora, eu vou ter que excretar alguma coisa. Dessa forma, o que que eu vou excretar? Eu vou excretar o ar. Então, a gente direciona o paciente que faça uma respiração profunda e assopre. Muda o semblante. Muitas vezes a pessoa está triste, deita na maca, quando ela levanta, o rosto dela já mudou. Então, com isso, a gente promove cura. Através desta técnica, e essa técnica é um complemento para o biomagnetismo, a gente trabalha as emoções reprimidas no coração. No biomagnetismo, a gente acha emoções, por exemplo, se eu estou passando por um momento de desconfiança, a gente acha emoção assim, de raiva, a gente acha emoção de ressentimento, porque ressentimento desestabiliza o pH do coração com ressonância com a bexiga, né? A gente vai achar preocupação, a gente vai achar disfunção de baço com pâncreas e a gente vai achar as alterações de pH. Mas tem casos específicos em que a gente precisa ver de onde que é essa emoção. Aí a gente junta esta técnica. Esse aqui
é maravilhoso. Deixa eu só falar um pouquinho com vocês. Vocês estão entendendo o que, que é a técnica? Para quem está aqui, me dá um joinha. Está entendendo? Rosmari, Maria, Carita, estão entendendo? Aqui tem do iPhone, Maria Luci, Juversina. Ótimo. Então, hoje a gente está muito mais habituada, já graças a Deus, a falar um pouco mais de energia. O que que nós somos? Nós somos seres bioelétricos, né? Então, o princípio do biomagnetismo é exatamente equilibrar essas cargas positiva e negativa. Na medida que eu equilibro essas cargas positiva e negativa, eu equilibro o pH. Não existe cura com nível de pH alterado. Você pode melhorar o sintoma, se não buscar a causa, e a nossa medicina está sofrendo por isso. Não é que está sofrendo, ela está nadando de braçada com os farmacos, com a indústria farmacêutica. E essa cadeia que alimenta um dos sistemas mais ricos do mundo, né? Que é a indústria de medicamento e a arma, como é que é? A indústria bélica e a indústria de medicamento, né? Que são remédios e guerra. Isso é o que dá mais dinheiro. E nós estamos vivendo um conflito interno. O nosso conflito interno está aqui no nosso microsistema. O nosso conflito interno é eu comigo mesmo, né? É eu com as minhas disfunções aqui, as minhas disfunções emocionais. Eu tenho medo da vida, eu tenho medo de ficar doente, eu tenho medo de ficar só, eu tenho medo que aconteça alguma coisa com meu filho, eu tenho medo de ficar sem recurso, né? A gente vibra no medo. E isso que eu não tenho televisão, né? Porque se eu tivesse uma televisão aqui, eu acho que eu teria mais coisas para me preocupar, né? Então, assim, é só o que eu busco por vontade própria e eu evito de buscar emoções negativas que desequilibram o meu sistema. Por quê? Porque esses 5% aqui, apesar de ser só 5% aqui, só que esse 5% é o capitão do navio. É ele que permite que entre um pensamento negativo aqui. E eu ouvi uma coisa que assim achei fantástico. O que aconteceu? Porque eu estudo a palavra, sabe? A minha regra de conduta e fé é Jesus, né? E eu creio na verdade absoluta, né? Da salvação. E eu estava lendo a palavra e eu ouvi essa semana da palavra de Jó, que Jó, né, para quem estuda a Bíblia e leu Jó, aconteceu tudo aquilo com Jó, mas por que aconteceu tudo aquilo com Jó? Jó era uma pessoa justa e bom, e era o cara mais rico, né, da terra de Uz, e aconteceu tudo aquele. E aí teve uma tradução, e a pastora comentou da tradução, Jó tinha medo que os seus filhos pecassem, e ele dava sacrifício toda noite, porque meus filhos podem ter pecado, e então esse medo abriu a brecha para o inimigo agir, né? Porque dizia que o diabo passava ao redor da terra e dizia: visto do seu filho Jó lá, né? Porque ele tem tudo, mas tira para ver se ele honra o Senhor. Então ele acabou abrindo uma porta do medo, porque diz lá que ele tinha medo, né? Tinha medo, e justamente o medo que ele tinha se concretizou. E eu, na minha vida, tem muitas coisas que eu tive medo, e as coisas que eu mais tive medo se concretizaram.
Porque para nós aqui, tem algumas pessoas que já estão aqui, né? A Lídia, né? A Belissa, que já estudam muitas frequências, porque quando a gente tem medo, a gente emite uma frequência e a gente se conecta com essa frequência. Então, nossa, mas que universo é esse? Que Deus é isso? Por isso que Deus fala orai e vigiai, né? Porque o leão vive rugindo ao derredor, procurando uma alma para tragar. E aí, tantas coisas que acontecem que fala, mas por que, Senhor? Né? Porque porque nós temos que ajudar também. Quando a gente acessa esse nível de conhecimento, hoje eu vejo e analiso que muitas coisas que aconteceram na vida, que acontece hoje, ainda é a minha vibração. É eu que atraio. Não é castigo do Senhor, são consequências das minhas escolhas, mas por emoção reprimida, né, por coisas que eu ainda não limpei, aí eu acabo atraindo ainda e sofrendo. Mas graças a Deus são coisas assim menos consequentes assim. Eu tive uma amiga aqui que eu descobri nela o câncer de mama. Então, o que que aconteceu com ela? Ela se aposentou aos 56 anos e aí ela tinha o filho, a nora e o neto, e aquilo começou a ser o centro da vida dela. E a nora não conseguia mais olhar para ela, né? Por quê? Porque daí ela se aposentou, ela tinha tempo vago para ficar lá todo dia. E a nora falou: é minha família. Ela falou: como, Laura? Falou a sua família. Aí eu fui lá na Bíblia, ó, deixará teu pai e sua mãe e vai se tornar uma só carne com a sua mulher. Você tem que ficar lá, você tem que ligar antes para ir lá. Não pode chegar a qualquer hora. Deus é livre. Nesse inteirinho, ela perdeu um irmão também. Então, em 8 meses, ela tinha feito todos os exames, estava tudo certinho. Ela desenvolveu um câncer de mama maligno e eu detectei aqui no biomagnetismo. E aí, aí não, eu levei um baque, né? Porque ela é minha amiga de infância, desde o segundo ano, né? Que ainda veio a ser minha vizinha aqui, lá de Capitão das Marques, ela veio a ser minha vizinha aqui. Levei assim, daí eu falei, olha, você tá buscando alguma coisa? Ela falou, você achou uma alteração aí, né? Eu falei, achei uma disfunção aqui na mama direita. Ela falou, já fiz uma biópsia, vou pegar o resultado hoje à tarde. À tarde, mas já tinha dado câncer maligno ali. Câncer maligno. Eu falei, aí à tarde ela me ligou aos prantos, né? E aí foi assim aquela correria, porque tem dinheiro, daí já foi lá e, nossa, tirou as duas mamas, já fizeram uma coisa. Sei que foram 2 anos ali. E até nesse ponto, daí eu comecei a tratar ela com ozonioterapia. Daí eu comprei o aparelho de ozonioterapia, comecei a tratar com ozonioterapia para minimizar os efeitos da quimioterapia. Porque foi assim, rápido, e os médicos colocam tanta pressão que não dá tempo de fazer nada. Mas alcançou a cura. E daí o marido dela é parapsicólogo, falou, é tudo emocional. Tudo emocional que desenvolve um câncer. Então, nós precisamos de curas emocionais. E no nosso microsistema, né? No nosso microsistema tem aqui, a gente passa assim, com o filho, né? É dentro da nossa casa que a gente precisa ver. E precisa ver, não são só as emoções. Por exemplo, se eu tiver em desequilíbrio, determinada região do corpo com o pH em desequilíbrio, não ocorre as reações químicas necessárias que produza endorfina, que produza os hormônios do bem-estar, melatonina, não durmo bem, o hormônio da felicidade, do bem-estar, adrenalina. Então, por quê? Porque se eu estou com desequilíbrio de pH em determinada região, não vai. Você vê como que a gente é um conjunto? Ah, é porque a emoção. Não, também é isso. A emoção que eu sofri lá
desestabiliza o pH, então eu preciso equilibrar os dois. Essas duas técnicas junto, eu consigo me tratar de forma sistêmica, equilibrando os desequilíbrios, meu nível de energia normal, para poder dar estabilidade para as emoções. Soltar, liberar essa emoção reprimida, porque, nossa, mas vai tirar com a mão. Para quem já tem experiência aqui, né, Lídia? A gente tira com a mão, literalmente, né? Nossa, parece mentira só fazendo isso. Assim, ó, eu tratei um menininho de 5 anos com TDAH. E ela até falou, ele não vai parar deitado na maca, não vai parar deitado na maca. Eu liberei uma emoção reprimida do coração dele, do avô que estava ali, porque foi uma emoção herdada do avô. A hora que eu liberei, eu falei, a tia vai liberar, vai passar aqui, e vou colocar, ó, fecha os olhos. Eu falei, vou colocar um barquinho aqui, ó, e você vai ter que assoprar esse barquinho para ele chegar lá no rio. E falei, você assopre. Ele, falei, não mexe. Falei, tem que ser com muito mais força. Ele não tá nem mexendo a vela desse barco. E eu falei, e ele assoprou 3 vezes, deitou e dormiu na maca por mais de meia hora. Sabe? Levantou calmo, com TDAH, a mãe dele falou, meu Deus, isso é inacreditável. Acontecem coisas inacreditáveis. Porque com uma ação de movimento de cargas, né? E um pouquinho de lúdico, né? Porque a gente tem que ter coisa lúdica, né? E a gente trabalha isso. Eu quero pedir a autorização de vocês aqui, eu vou compartilhar só um pouquinho, que eu quero mostrar o próximo passo, como é que funciona o biomagnetismo. E a Rosemarie, que bom você tá aí, para eu mostrar aqui para vocês. Aqui, deixa eu ver onde é que tá aqui. Eu acredito que, ó, tá conseguindo ver aí? Já pode, ó, então tá ótimo. Então, aqui, o que que nós temos aqui? Belíssimo, onde é que eu coloco inteiro aqui? Tá. Ô, Laura, para mim a página tá inteira. Você tá falando inteiro A página tá inteira, então tá bom. Tá, você tá visualizando aí o nosso aplicativo? Sim. Ah, então tá ótimo. Então, esse é o nosso aplicativo aqui. Deixa eu só tirar aqui, mas aqui não tá, a página não tá inteira. Aqui. Ele aparece no centro da página, mas a sua página tá grandona aqui. É porque aqui tem muita coisa aberta aqui, daí eu não consigo ver. Espera aí. Agora tá vendo um monte de coisa. Espera aí. O que que você tá vendo aí? Você. Ai, que imagem linda! Ai, que imagem linda que você tá vendo. Bem leonina, bem Agora, leonina. agora a página no aplicativo, mas aí ele fica só no meio, assim. É isso mesmo? Aham. É que eu queria tirar essa barra. Agora deu. Tá. Então, esse daqui, ó, é o nosso aplicativo aqui, ó. Esse daqui, então, você vai ter todo o rastreio na palma da mão aqui no seu celular, tá? Esse daqui tá incluso vai ter esse primeiro ano, quem fizer o biomagnetismo, o curso do biomagnetismo, vai ter acesso por 1 ano gratuitamente nesse aplicativo, que vai facilitar um monte o rastreio, olha, porque aqui tem a sequência de rastreio, né, do início que a gente vai fazer e como, deixa eu ver aqui, peraí.
E aqui a gente vai para o rastreio completo, tá? Então, todos os pares aqui, a gente vai ter os pares reservatórios, vai ter uma barra de rolagem. Então, aqui ó, não tem necessidade de você saber anatomia, porque tem todos os pares aqui. Olha, ele já vai dando aqui o rastreio completo. Nós temos rastreio por foco, que também é uma segunda parte do rastreio por foco. Então, aqui a gente vai colocar, por exemplo, se der aqui, ó, reservatório cápsula renal com rim, eu preciso saber o que é isso, olha. Pode ser gerado como reservatório para impactar HIV timo reto, tá? Por exemplo, eu vou pegar um par, deixa eu pegar outro aqui. Um par lá na frente aqui, um par regular, porque esses são os pares reservatórios. Aí eu tenho um par regular. Aqui vamos pegar esse par regular parasita toxicoplasmose Gondii. O que significa isso? Deu aqui, qual é o par que eu vou tratar? Então, aqui já está marcado. Você vai tratar aqui e você vai colocar aqui. É aqui onde a gente detecta a alteração de toxicoplasmose, que isso pode trazer feto com deformidades. Isso é muito complicado. É um parasita. Mas o que causa tudo isso? Eu vou clicar aqui, ó, já vem a descrição do ponto. O que é, ó? Síndrome de Meniere, vertigem severa, sintomatologia ocular, cegueira, turva, mononucleose, febre, faringite, dor de garganta, inflamação nos linfonodos. Porque se andar com a bicicleta. Inflamação nos linfonodos. E então esse aqui vai ser muito bacana. Aí tem outra coisa também. Todos os pares têm 347 pares, tá? Eu posso buscar um rastreio por foco. Por exemplo, aqui, ó, eu vou querer o par 305. Qual que é o par 305? Aí lá na Rosemary que tem a tabelinha, né, aquela pequenininha caderneta. Onde está o par 305? Par 305 é flanco-flanco. O que significa esses pares? Aqui, ó. Qual que é? É uma condição que pode resultar em problemas digestivos, como transtorno intestinal, obstrução intestinal. Aqui tem os pares também, que é onde a gente tem que revisar. Ele vai trazer tudo isso aqui, ó. Eu vou buscar um rastreio por foco, tá? Eu quero um par na cabeça. Então, eu vou colocar aqui, ó, um par na cabeça, para ver qual é a disfunção. É na cabeça posterior ou é anterior? Ou é no topo da cabeça? Posterior. Vamos ver cabeça posterior. Cabeça posterior é aqui atrás, ó. Onde que está, ó? Bulbo raquidiano com bexiga. Olha que bulbo raquidiano com bexiga. É onde se aloja o vírus da dengue hemorrágica. É ali que a gente trata e equilibra o pH dessa região. Uma vez que eu equilibro o pH dessa região, eu tiro a condição desse vírus viver nessa região. E o que significa isso aqui, ó? Pode apresentar uma variedade de sintomas, como manifestações estomacais, febre alta, dores musculares e articulares, fadiga, paralisia, sangramento, gripe, dor nos olhos, nas articulações. Então, esse aplicativo, assim, vai facilitar um monte a vida, sabe? Para a gente aplicar a técnica. Esse rastreio por foco, rastreio completo, tá? É só para a gente ter uma ideia aqui. Deixa eu interromper.
Acredito que a partir de amanhã a gente já vai estar isso no Play Store, daí já vai dar para baixar. Para algumas pessoas eu já vou compartilhar para a gente já ir testando, tá? E o que que eu gostaria de falar com vocês? Alguma dúvida, alguma pergunta que eu começo a falar, porque antes de ser terapeuta eu era vendedora. Aí eu falo muito mesmo, e eu vendia propaganda, quer dizer, propaganda, vender propaganda é uma das coisas mais difíceis, porque a gente não tinha o celular que mostrava, eu tinha o PT 550, né, que era um tijolão da Motorola, e aí não tinha tela onde mostrava. Então a gente tinha que fazer com que o cliente visualizasse como que ia ficar o anúncio. E era bem bacana, assim, me ensinou bastante coisa a ser criativo. Quem já fez bio vai ter acesso ao aplicativo, sim. Quem já fez o bio vai ter acesso ao aplicativo. Tá? Nós vamos disponibilizar o aplicativo e eu vou contar com vocês também para ver, porque vai ser a primeira turma usando o aplicativo, sabe? É um investimento, um aplicativo é um investimento bem alto, e assim a gente está trabalhando nisso para facilitar, para tornar cada vez mais a técnica conhecida, porque você veja, tem pessoas aqui que precisam ir para o próximo nível. A gente precisa ter o domínio total do biomagnetismo e da cinesiologia. Então, para quem entrar nesse curso, nós vamos ter o curso agora em dezembro, né? Nós vamos ter o curso em dezembro. A gente já vai estar colocando um nível hardware. Nós vamos estar colocando um nível high ticket. Por quê? Porque depois do biomagnetismo e da cinesiologia, tem o próximo passo, que é o PBA. E o PBA, eu tenho a incumbência com o professor Rolando de deixar o pessoal mais preparado para chegar lá no PBA. O que, que é mais preparado? É ter o domínio total da cinesiologia, é saber um rastreio por foco, é ter como rastrear os pares anatômicos. Ah, Marco Aurélio, depois você fala comigo ali, tá? Que a gente vai estudar uma forma de você acessar esse aplicativo, tá? E então, eu não sei aqui, a Juversina, você já fez? Você já fez o curso? Já eu fiz o PBA, o Código Maestro, né? Ah, Eu já fiz. Meu telefone para poder, então, quando você pode me atender? E fiz agora essa masterclass dele por último, né? ah, que maravilha. Então, para quem nós vamos deixar gravada aqui, a live vai ficar gravada. Se vocês conhecerem alguém que tem interesse em aprender o biomagnetismo, traga, tá? Compartilhe, porque vai valer a pena. Porque qual que é a meta? Né? Nós temos a meta dentro lá da comunidade do PBA, né? É formar um grande número de terapeutas. Por quê? Porque a nossa medicina convencional não está dando conta. Porque são os processos inflamatórios, e para quem já passou pelo PBA, para quem já passou pelo Código Maestro, né, está muito ciente dos novos níveis de inflamação que está tendo pós-pandemia, né, que não está dando conta, porque muitas vezes a gente precisa mais, precisa além dos pares, nós precisamos do comando, dos comandos, nós precisamos de equação microbiana, né? Precisamos da equação emocional, mas o primeiro caminho é o domínio do biomagnetismo e da cinesiologia, né? E até chegar lá que se aplique pelo menos a liberação emocional, né? A liberação emocional
Então, o que eu gostaria que a Cárita também já tem o bio, Cárita? A Cárita, Silvana, Maria Aparecida. Então, para quem não tem o biomagnetismo e quiser fazer, nós temos uma condição super especial, né? Que a Belissa até colocou, a Belissa colocou lá na plataforma Hotmart, que a gente está começando a trabalhar com a plataforma Hotmart, por quê? Para deixar as aulas disponíveis lá, né? A gente vai fazer um encontro online no dia de 4 às 7, nós vamos dar o conteúdo teórico online, né, no período da noite, das 19 às 21 horas, e o encontro presencial nós teremos aqui no dia 8, 9 e 10 de dezembro, porque principalmente nesse primeiro contato que o pessoal tem, é muito importante que se faça uma aula presencial. Por quê? Porque daí as dúvidas chegam, né? Para quem já passou por essa fase, né, Juversina? Mais é positivo, mais é negativo, mais alonga, mais encurta, né? Até você ter o domínio da técnica. Ah lá, ela colocou o link lá. Nós vamos disponibilizar nas redes sociais aí, lá na minha página do Instagram, né? A página do Facebook, quem acessar, nós vamos colocar o link do curso, né? Quem quiser, vou compartilhar com vocês lá para que vocês compartilhem para quem tiver interesse. Porque hoje o curso, assim, a sessão do biomagnetismo vai de R$250 a R$350. Uma técnica que não é invasiva, é assertiva, a gente detecta até gravidez, a gente detecta até o sexo do bebê. É uma coisa assim, é muito, a gente conversa com o corpo de uma forma tão assertiva que assim é assustador e altamente eficaz. Então, se você toma medicamento, toma isso, toma aquilo, quantos de nós temos no nosso microsistema vizinho doente, gente da família doente, né? Que a gente só ali já pode ser um laboratório. Obrigada, Maria. Isso, compartilha. Compartilha lá, traz mais gente. Por quê? Porque são processos inflamatórios, principalmente agora, depois do Covid, né, da pandemia, a gente está tendo processos inflamatórios recorrentes, que medicamento não estão dando conta. Dá uma melhorada, é aquilo lá, baixa 2, 3 cruzinhas, dali 2, 3 meses, no máximo 3, a inflamação está de volta. Por quê? Porque desregulou as nossas citocinas. Com isso, desequilibra principalmente o pH. O LEM, a liberação emocional, assim, é uma diferença na nossa vida, que é uma coisa assim. A Célia começou pelo LEM, né? A Natália começou pelo LEM. Quando eu aprendi o LEM, eu falei, eu vou liberar, né, a minha mãe, porque a minha mãe sempre foi uma pessoa muito amarga. Exato. Né? Não, por quê? Porque para quem está começando, principalmente, tem alguma dificuldade, para quem entra na terapia biomagnética e bioenergética, o LEM é fantástico. Porque o LEM, quando eu fazia só o LEM, a minha sessão era R$250, 1 horinha você faz o LEM. Outra coisa, você pode fazer a liberação emocional para casa, para o negócio, para o escritório, né? Você pode fazer para qualquer coisa, para você emagrecer, para você tem alguma emoção reprimida no meu coração que esteja me impedindo de alcançar essa meta. Tem alguma emoção reprimida no meu coração, porque às vezes tem uma emoção reprimida que te impede de... Daniela,
o seguinte, Pode me lá embaixo? deixa eu só ativar o mundo aqui. Aí você tem que equilibrar. Se você regula essa emoção, você tira a memória disso. Ah, você vai esquecer? Não, mas você vai tirar o peso. A partir do momento que a gente movimenta essas cargas por um comando e pela ação do ímã, nesse meridiano de vasoconcepção, vaso governador, eu movimento essas cargas. A partir do momento que eu movimento essas cargas, eu tiro o peso dessa emoção. Eu tive um caso bem interessante. Eu atendi um senhor de 56 anos, 56, 57. E na época, eu achei uma emoção de indigno dele. Indigno, o que leva a crer? Indigno, a pessoa pode ter tido uma situação de pobreza muito extrema, né, ou abuso, né? E aí, a gente pergunta, eu necessito de mais informação para liberar essa emoção, porque no método cinesiológico, o que eu preciso aprender? Fazer perguntas. É assim, tudo eu preciso perguntar para o sistema. Aí me disse que precisava de mais informação. Aí essa informação foi gerada na família? Foi gerada na família. Está relacionado com os pais? Não está relacionado com os pais. Está relacionado com o tio, com avós, e a gente vai perguntando. Não. Está relacionado com irmãos? Com irmãos. Necessita de mais informação? Necessitava de mais informação. Falei, nossa, quantos irmãos você teve? Ah, eu tenho uma penca de irmão. Falei, então tá. Mas é com o irmão mais velho? Sim. Me falou que era sim com o irmão mais velho, né? Então estava correlacionado com o irmão mais velho. Necessito de mais informação? Sim. Foi gerada de 0 a 10, de 0 a 10. De 0 a 5? Não. Aos 5 anos, aos 6 anos, aos 6 anos. Aí, falei, necessito de mais informação? Não necessito mais informação. Então, o que aconteceu? Essa emoção foi gerada no coração dele, ele estava com 56 anos. Foi gerada no coração dele. Quem causou essa emoção? O irmão mais velho dele. E tá, mas eu não perguntei nada, porque eu não preciso ficar escrafunchando na vida do paciente. Ele não faz uma catarse, então não expõe, né, a vergonha ou o trauma dele, não expõe. Se ele quiser falar, depois ele fala. E aí eu simplesmente liberei a emoção, pedi para que sentasse, liberei a emoção, passei de indigno, assoprou, 2, 3. Quando ele assoprou a terceira vez, o que acontece, né? Acontece, só deixa eu perguntar, o 3 também é um número sagrado, né? Na Bíblia fala, quando eles querem reforçar alguma coisa, ou quer fixar, é 3 vezes que ele repete, é 3 vezes. Então, quando a gente quer fixar alguma coisa, 3 vezes a gente precisa repetir. Aí, 3 vezes ele liberou, assoprou, aí ele falou assim, eu sei o que aconteceu com meu irmão. Meu irmão tinha de 13 para 14 ou 15, ele falou, e meu irmão abusou de mim, dessa idade, quando eu tinha. E aí, quando ele falou isso, ele fez, parou, né? Ele falou, fazem 10 anos que eu faço psicanálise, que eu vou na psicóloga. Eu nunca consegui falar isso. Nem me ocorreu de falar. E eu falei, o que aconteceu? Eu falei, o que aconteceu? Tirou o peso. Só esse movimento tira a carga dessa emoção. Quer dizer, a pessoa vai falar, aconteceu isso, mas não vai falar com aquela dor, sabe? Aquele peso que doía, que corta. Às vezes é um luto, né? Que tem que pegar e tirar e a pessoa consegue falar. Então, pessoal, isso só a liberação emocional, para quem vai começar no biomagnetismo, já é uma ferramenta fantástica, que causa mudança.
mudança no comportamento, mudança na reverberação das suas energias, né? Eu mudo a minha frequência energética. O valor, exatamente. Olha, o que eu vou falar? Hoje, só a terapia da liberação emocional, que da liberação emocional gerou desbloqueio emocional e um monte de outras terapias nessa mesma linha do Dr. Nelson Bradley, só hoje está cerca quase de R$ 2.000. Essa técnica vai de bônus no curso do biomagnetismo. Essa técnica é gratuita, vai de bônus. Você ganha essa técnica com as apostilas, com a tabela, tá? E com a prática aqui justamente no dia do curso. Para quem quer fazer a reciclagem também vai ter uma condição especial, vai pagar só uma parcelinha do curso. A gente nem estudou isso, né, Belisa? Mas para quem for fazer o biomagnetismo e compartilhar essa live, porque a Belissa gerou um cupom de desconto. Hoje o curso de biomagnetismo vai ter, custa R$ 2.997, tá? Esse cupom de desconto vai ser... Oi, Laura, posso falar aqui como é que tá Pode falar. esse recadinho? Então é assim, pessoal, o valor do curso mesmo é R$ 2.997. A gente tá com um valor reduzido até dia 15 de novembro, porque a gente precisa se organizar por conta do curso ser presencial, a gente tem que ter, enfim, algumas regrinhas aqui. Então, até 15 de novembro, o curso vai estar R$ 2.600. Para quem participou dessa aula, perdão, e quiser, enfim, compartilhar com outras pessoas, a gente ainda vai dar um desconto de 10%. E aí, esse desconto vai totalizar, né, o curso que tem o desbloqueio emocional e cinesiologia e biomagnetismo, o valor do curso total vai ser de 2.340. Pode ser parcelado. Se você for fazer no Pix e for um dos 10 primeiros inscritos, a gente consegue um desconto ainda maior, e aí é só falar com a gente. Então, até dia 3 do 12, 3 do 11, a gente vai ter esse desconto de 10%. Então, dá para você pagar até 2.340 parcelado. E aí é assim, como que vai funcionar? Eu vou colocar aqui no chat o cupom de desconto. Quando vocês clicarem no link lá para fazer o pagamento, o cupom vocês vão escrever Amo Minha Família, em caixa alta, e aí automaticamente já vai dar os 10% de desconto. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só me acionar. Vou deixar meu número aqui, e também nas comunicações do link que a gente passou, tem tanto o meu número quanto o da Laura, é só falar com a gente. E aí queria pedir para quem já tem PBA, para quem já tem os outros cursos, ajudar a gente a compartilhar, para que esse curso tenha mais pessoas, porque o que que acontece? Em alguns cursos que a gente presenciou, as pessoas não tinham um preparo para chegar no PBA. Então, às vezes, ela até tinha o biomagnetismo, mas faltava uma abertura maior para receber a informação do PBA. E quem já tem PBA e quem já tem Código Maestro sabe o quanto que expande o nosso entendimento mesmo com a técnica. Então, a Laura está criando esse curso já com algumas informações para facilitar o acesso do PBA. Então, a ideia é essa. Quem vocês conhecem que quer adentrar nesse universo do biomagnetismo, já vai acessar algumas informações para ir facilitando essa vida da gente ter 9.000 terapeutas PBA no Brasil. É a meta do professor, e ele está supervisionando todo o material aqui. Então, ele está supervisionando, né, os pares, ele está supervisionando o aplicativo, né, para a gente ter o nível que ele quer chegar, né, e a generosidade dele é fantástica. Para quem já conhece aqui, né, a Juversina, a Lídia, né, a Natália. Então, para a gente chegar nesse nível, né, precisa
detalhe, né? Precisa ser exatamente da forma que ele quer. Não que as outras formas sim, porque a gente começa o rastreio básico, é o rastreio do Dr. Isaac Góes. Mas sim, nós temos alterações, nós temos evoluções. Nós temos o rastreio por foco, né, que é tão importante lá no PBA, que é tão importante lá no Código Maestro, né? Nós temos as emoções e sensações, e isso a gente precisa estar tentando, vamos alinhar essa metodologia para que a gente consiga realmente fazer uma turma bem preparada. Então, vai valer a pena, sabe? Indique. Nesse valor aqui, ó, nesse valor que está fazendo, essa é a primeira turma com o professor, então, nesse valor, realmente é uma grande oportunidade com esses cursos, tá bom? Eu vou abrir para perguntas, se alguém tiver alguma pergunta, tá? Laura, eu tenho uma pergunta, assim, você perguntou uma coisa, eu acho que eu estava meio sonolenta aqui, já entendi outra. Eu fiz biomagnetismo com o Padre Elias, né? Sim. Fiz com o Ivan e fiz um outro sobre liberação de emoção, tal, com outra pessoa que foi a Cida. Eu achei interessante. Tem um som aberto aí. Só um Eu acho instante. que é o dela mesmo. Aí eu fiquei interessada no aplicativo. Eu achei interessante o aplicativo, porque ele facilita, né? Muito, O muito, entendimento, muito. né? Porque depois do Rolando, minha filha, não existe mais protocolo, né? Vamos retroceder, né? Você faz tudo, já é perguntando para o organismo onde é que tem que botar as coisas, o que é que tem. Mas é interessante quando a gente tem um aplicativo que você possa colocar os pontos que você achou no paciente para saber o que significa cada um deles, né? E eu ainda desenvolvi um aspecto interessante nos meus rastreios, porque veio a intuição assim para mim me perguntar o que tinha naquele ponto, o que foi que causou o desalinho no ponto. E aí o organismo vai dizendo o que causou o desalinho e eu vou pegar aquilo ali e faço na pessoa para alinhar o ponto além do ímã. E é interessante que é uma sessão. Acabou. Esse negócio de voltar para fazer 200, não. Você já passa para o próximo problema, você não vai voltando, não. O seu nível já está high ticket, Versina, né? Então, exatamente. Então, aqui, realmente, a gente precisa começar, e no aplicativo vai te ajudar nisso, tá? Apesar de que no rastreio por foco, porque você já faz por foco, você já faz, né, buscando a verdadeira causa e alinhando isso. Então, no aplicativo, nós temos 347 pares. Esses 300, alguns, assim, já foram criados, porque o doutor Isaac nem tinha tudo isso, né? E tem alguns que é muito mais. Então, não vai ter assim, por exemplo, eu acho um par, né? Por exemplo, bulbo e duodeno, foi o que eu achei hoje, por exemplo, um bulbo duodeno. E aí, se eu jogar lá bulbo e duodeno, eu não vou ter o... Se tiver catalogado, está lá. Se tiver catalogado. Entendi. Exatamente. Aí você vai achar exatamente qual é o patógeno, qual é a disfunção, né? Então, todo o protocolo do biomagnetismo está lá. E o rastreio por foco, dentro do protocolo do biomagnetismo, você vai achar lá. E aí, por exemplo, você achou um par novo, né? Porque o que aconteceu? Só aqui para a Rosemarie, para algumas pessoas, o que está acontecendo hoje? Houve um degelo, né, lá na Antártida e descongelaram um micro-organismo de 1000 anos atrás, que veio a nível do mar,
foi para os peixes, a gente come esses peixes e hoje está chegando micro-organismos que não estão Desconhecidos. catalogados. É. Que não estão catalogados. Por isso, assim, que, mas toma isso, não dá, toma isso, não dá. Para os cachorrinhos não dá. O meu veterinário ali foi pegar um cachorro que ele fez um antibiograma, né, de coisa, não achou, tudo resistente, 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 sabe? Não sabia mais o que tratar. Então, por quê? Porque tem micro-organismos alojados que sustentam um vírus e uma bactéria abaixo que a gente não sabe o que que é. E aí é nesse nível, a Rosemarie está ali, né? Que é isso, Rosemarie? Você vai chegar lá. Aí Você é, vai é o. chegar. Entendi. Aí é a hora da equação, né? Exatamente, porque por isso que a gente precisa, o que que é o intuito disso? A gente precisa evoluir nas técnicas para conseguir tratar. Porque quantas pessoas aqui já foi no médico, não é? Tomou isso, não é? Alguém de vocês conhece pessoas que vão lá, toma e não dá, e toma outro e não vai, e vai remédio e não vai. Quer dizer, vacina não resolve, remédio não resolve, não resolve. Tem algo de diferente que está rodando aí, né? Tem. Então tá, Tem algo entendi. Aí para exato. conseguir o aplicativo, é a parte, como é que é? O aplicativo, a partir essa semana eu já consigo rodar o aplicativo. Aí eu vou estudar uma condição bem boa aí, tá? Para Tá o certo. pessoal. Tá, Tá, obrigada. inclusive para a gente aperfeiçoar, né? Porque estamos aperfeiçoando, e eu acredito que é o caminho, porque daí, Juversina, desse do aplicativo do biomagnetismo, a gente vai para o próximo, sabe? Para desenvolver ferramentas mais ágeis, mais assertivas e fácil para a gente associar na tecnologia, que com apenas um clique você consiga ir lá. Ou às vezes até com um comando de voz, né? Tipo, pau, né? Isso daí a gente vai facilitando a vida. Mais alguma pergunta? Rosemarie quer perguntar? Pessoal, então, eu não sei se a Belissa quer fazer mais alguma consideração, Belissa. Eu acho que tô tranquila, Laura. Quem quiser falar com a gente, quem quiser indicar o curso, porque realmente já é um início de PBA. E, gente, tá muito legal ter aula com a Deixa eu Laura. fazer outra pergunta aqui. Eu vi a parte da cinesiologia, né? Eu vi com a ribalzada, né? A cinesiologia. Sim, é É muito bem bom. complexa a do ribalzada, né? É muito complexa aquela cinesiologia dele. E ali vocês vão estudar a cinesiologia à parte? Não, na verdade, o que que é? A cinesiologia a gente não faz nessa profundidade. A gente Ah, faz a cinesiologia dentro da bioenergética, porque é o método para você aplicar o biomagnetismo. mas só a do pé, né? É isso? Ah, tá. Ficou mudo, Laura. Entendi. Do pé, da mão. Se Entendi. desconectou aí Entendi. Tá. do microfone. Entendi. Esses aí eu já uso também. Eu uso o pêndulo. E estou aprendendo a usar Então, agora aquele da mão aqui também, né? Faz assim. isso daí eu ensino tudo. Ensino esse da mão, Estou do fazendo, dedinho, eu estou daqui. fazendo ele com o pessoal da naturopatia. A gente encontra Aham. o chá, fazendo isso aqui, acho o chá adequado para a pessoa. Não, esse daí tudo você aprende no curso, porque é um método para você se comunicar. Para a É gente para se comunicar comunicar, com né? o corpo, assim, agora, a partir do momento que você aplica isso, aí a gente vai aprendendo a fazer as perguntas, né? E a É, dificuldade, eu acredito que a Rosemarie, né, as pessoas que estão há menos tempo no biomagnetismo, a dificuldade é fazer a pergunta, né, Rosemarie? Às vezes
É você saber o que perguntar, a forma com que você perguntar. Mas uma vez que você aplique o método, vai ser bem mais fácil. Então, gente, eu agradeço por vocês ficarem conosco até esse tempo, tá? Espero que vocês tenham gostado, que tenham aproveitado, né? Entendido mais o que a terapia se dispõe a fazer. Peço a ajuda de vocês, realmente indique, né? Porque para nós que estamos nessa caminhada, é um diferencial, é um diferencial que salva vidas, é um diferencial que corrige relacionamentos, né? Que melhora o estado financeiro das pessoas, né? Porque além da gente ser saudável, né? Eu digo, você tem que ser saudável, feliz e próspero, né? A gente é saudável equilibrando o nosso pH, né? Feliz equilibrando as nossas emoções e próspero porque a gente ainda consegue ganhar dinheiro com a técnica, né? Então é bem tranquilo. Eu acredito assim, porque e fora a satisfação que a gente tem, porque eu estava falando para a Melissa, falei, nossa, eu senti aqui, eu falei, quando a gente sente borboletas no estômago, eu falei, eu fico muito feliz. Eu amo falar disso. E se me deixar falando aqui, eu sou que nem o professor. O professor vai Tá lá, né, rolando hoje, hein? Tá rolando. começa a falar, não para mais, né? Mas assim, dinheiro é importante, conhecimento custa caro, e para quem já teve aqui, né, a Juversina, a Lídia, a Maria, olha quanto já investiu, né, porque custa caro, mas a satisfação que a gente tem quando a pessoa desce da maca sem dor, quando a pessoa desce com o rosto renovado, né? Isso não tem preço. Considerando que não é porque a gente quer, não é porque a gente quer, é porque tem um propósito divino. Não é que você não está aqui de alegre para ganhar dinheiro, né? É assim, e a gente assim cuida do ser mais precioso, né? Do bem mais precioso da face da terra, imagem e semelhança do Criador. É isso que nós somos, pequenos deuses, né? E Jesus já dizia: vós sois deuses, vocês poderão fazer mais coisas do que eu fiz. Dentro da física quântica a gente aprende exatamente isso, as infinitas possibilidades, né, da gente fazer e acontecer, né, e ajudar o próximo. Então, eu agradeço de coração, obrigado por vocês estarem aqui. Compartilhe lá, tá? Que esse valor, assim, esse ano, vai valer a pena mesmo, tá bom? E daí a gente vai conversando sobre o aplicativo. Beijo, gente, obrigada. Tchau, Laura. Tchau. Obrigada, Rosemarie. Imagino. Obrigada a você. A Cris, me deu fome até, Cris. Olhei para a Cris, me lembrei do pão dela. Maria, beijo, amada.